Olá, meus irmãos, meus amigos. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Palavra de Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. E essa afirmação que Jesus Cristo fez pode ser a razão de muitas controvérsias, é a razão de muitas ideologias, falsos ensinamentos a respeito de Jesus Cristo, por causa dessa declaração que ele diz que eu e o Pai somos um. E ele falou isso para um grupo de judeus. E os judeus, então, eles pegaram pedras no mesmo instante para apedrejar Jesus, porque achavam que ele estava blasfemando. Os judeus, então, disseram assim, a gente não está te apedrejando pelas obras que tu fizeste e pelas obras que tu não fizeste. Nós estamos te apedrejando porque dizes tu, sendo homem, dizer e se igualar a Deus. E os judeus, então, eles entenderam muito bem o recado de Jesus Cristo, quando ele disse, eu e o Pai somos um. Por isso eles ficaram furiosos, pegaram pedra para atirar em Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele não corrigiu eles por ele ter dito isso, por eles terem dito isso. Por isso que eles ficaram tão irritados e pegaram pedras para atirar em Cristo. E outro exemplo que a gente pode ver está no próprio Evangelho de João, agora um pouco antes, capítulo 8, versículo 58. Jesus disse assim, E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu era. Está explicado por que eles ficaram tão irritados com Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1 agora, versículo 1. Dá uma lida no Evangelho de João para você ver. Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ali no versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, a palavra diz que o nosso Deus, ele desceu do céu, desceu do seu trono e se fez carne e habitou entre nós. Quem é? Jesus Cristo. E se a gente vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos, agora capítulo 20, versículo 28, diz que Deus comprou a sua igreja com o seu sangue. Quem é que morreu numa cruz? Quem é que derramou seu sangue pela sua igreja? Foi Jesus Cristo. No mesmo evangelho agora de João, capítulo 20, versículo 28, o discípulo Tomé, ele faz uma revelação, ele dá uma frase. Olha o que ele fala. Depois de Cristo ter sido morto, depois de Cristo ter sido ressuscitado, ele olhou para o mestre e disse assim, Senhor meu e Deus meu. E Jesus Cristo, de novo, ele não repreende, dizendo, não, eu sou só um profeta, eu sou só um homem, Deus é o que está ali, eu não sou Deus. Não, Jesus não faz isso, Jesus não fala nada, ele não repreende ele por isso. E a Bíblia vai nos dar várias referências a respeito disso. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E em Hebreus 1, versículo 8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Em 1 João, capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Mas aí eu quero fazer uma pergunta, por que é tão importante sabermos sobre a identidade de Cristo? Por que se faz tão necessário saber se ele era Deus, se ele não era Deus? O motivo mais importante que Jesus Cristo seja Deus é que se ele não fosse, se ele não é Deus, o sacrifício dele na cruz não teria valido a pena para pagar os nossos pecados, para pagar os pecados do mundo inteiro. Carta de Paulo a Coríntios, 2 Coríntios 5, versículo 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que dele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo tinha que ser Deus para pagar a nossa dívida, e ele tinha que ser homem para que pudesse morrer. E a salvação só vem através da fé em Jesus Cristo. A natureza divina de Cristo é o motivo pelo qual ele é o único caminho para a salvação. E a divindade dele é o motivo dele ter dito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele disse assim, eu sou o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No Novo Testamento nós temos a prova de que Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir. E no Antigo Testamento nós vemos que ele testifica de Cristo antes mesmo dele vir ao mundo. Tudo isso para que não haja dúvidas a respeito de Jesus Cristo. No livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em Isaías 53, versículo de 3 a 7, eu vou ler alguns trechos, diz assim: ele era desprezado, o mais indigno entre os homens. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Todos nós andávamos desgarrados. E no versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Livro de Salmos, capítulo 22, versículo 16 a 18. Pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. E para concluir, eu quero deixar uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 14. Aqui ele dá as últimas instruções a seus discípulos. E no versículo 8, Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse então: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Espero que você tenha entendido essa mensagem e tenha compreendido quem realmente é Jesus Cristo, quem realmente é esse Deus que nos trouxe essa salvação. Que Deus te abençoe muito. Até mais. Tchau.